No vídeo anterior, você viu o grito, viu a noite mais escura que um ser humano pode atravessar. Viu em versículo 1, o abandono, viu os versículos 14 e 15, o coração que se derrete como cera, a língua que seca no palato. Viu as roupas sendo sorteadas no versículo 18, 1000 anos antes de existir crucificação no mundo. E você ficou ali dentro do sofrimento, dentro da noite, sem saber ainda como aquilo termina. Hoje você vai ver o amanhecer, e o amanhecer do Salmo 22 é tão dramático, tão inesperado, tão diferente de tudo que veio antes, que você vai precisar parar e respirar no meio do caminho. Porque a virada que acontece no versículo 24 é uma das revelações mais profundas de todo o Antigo Testamento. E ela muda completamente o que você entendeu sobre o que aconteceu na cruz. Olá, queridos. A paz do Senhor. O Salmo 22 tem uma estrutura em duas metades que espelha o arco do evangelho inteiro. A primeira metade é o sofrimento, o abandono, a descida ao mais fundo do sofrimento. A segunda metade, que começa no versículo 22, é o louvor, a proclamação, a ascensão de volta à vida. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre o Salmo 22, te aconselho a assistir clicando no link abaixo, na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, para entender todo o contexto e suas referências. Se você já assistiu, vamos para a segunda parte do Salmo 22. Os teólogos evangélicos identificam essa divisão do Salmo 22 como o padrão de morte e ressurreição embutido na estrutura do próprio Salmo. Davi, sem saber nomear completamente o que estava descrevendo, escreveu o padrão do evangelho no formato do seu poema. E o cruzamento com o livro de Isaías, capítulo 53, é total. O servo sofredor de Isaías passa pelo mesmo arco. Versículos 1 a 9 são sofrimento e morte. Versículos 10 a 12 são a virada. Depois que dar a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. O Salmo 22 e Isaías 53 são dois retratos do mesmo evento, escritos por dois autores diferentes, com séculos de distância, convergindo para a mesma pessoa e para o mesmo desfecho. O versículo 24 é o ponto de virada de todo o Salmo, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Em hebraico, a palavra esconder é isatir, cuja raiz significa esconder, cobrir, ocultar de forma intencional. E o versículo 24 diz que Deus não fez isso, não escondeu o rosto, não virou as costas. O que parecia ser abandono no versículo 1 é aqui revelado como algo diferente. Era silêncio, era noite, era a experiência do esconderijo de Deus. Mas o rosto de Deus nunca virou. Ele estava lá o tempo todo, por trás do silêncio, segurando o que não podia ser visto ainda. Sente o peso disso. O grito do versículo 1, "Por que me abandonaste?", foi a pergunta mais honesta que um ser humano poderia fazer no meio daquela dor. E a resposta do versículo 24 não é: "Você estava errado em perguntar". É: "Eu nunca virei o rosto. Você não podia ver, mas eu estava aqui". O abandono era real como experiência, mas a presença de Deus nunca cessou como realidade objetiva. E essa distinção é uma das mais importantes de toda a teologia bíblica. Essa distinção entre a experiência do abandono e a realidade da presença é o que segura muita gente nos momentos mais escuros da fé. Se você está num período em que Deus parece ausente, o versículo 24 foi escrito para você. Manda esse vídeo para alguém que está nesse lugar agora. Aproveita e se inscreva no canal. Se ainda não estiver inscrito, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo está gerando valor para você e, ao mesmo tempo, ajuda a impulsionar essa mensagem para mais pessoas. Mas, continuando com o nosso vídeo, imagina a cena agora numa perspectiva diferente. Não o Gólgota numa sexta-feira. O jardim numa manhã de domingo. O túmulo está vazio. As mulheres correndo. Pedro e João chegando, olhando para dentro, sem entender ainda, e em algum lugar daquela manhã, a segunda metade do Salmo 22, começando a fazer sentido de um jeito que nunca havia feito antes. Porque o versículo 22 diz: "Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei". Em João capítulo 20, versículo 17, a primeira coisa que Jesus ressurreto diz para Maria Madalena é: "Vai aos meus irmãos e diz-lhes aos meus irmãos". É a linguagem do versículo 22 do Salmo 22. O ressurreto vai proclamar o nome de Deus para os irmãos. É o amanhecer que o Salmo havia prometido.
E o versículo 25 traz então algo de partir o coração de admiração, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Em hebraico, aflito aqui descreve o esmagado, o curvado pelo peso, o que foi dobrado pela vida. E Deus não desprezou esse ser dobrado, não abominou o grito feio, o pranto sem palavras, a oração que não tinha teologia suficiente para se sustentar. Deus ouviu, Deus respondeu, e agora o Salmo louva. Tem um detalhe histórico fascinante nos versículos 27 a 29, que expande a dimensão do Salmo para além do que Davi podia imaginar completamente. O texto diz que todas as extremidades da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Na época de Davi, Israel era uma nação relativamente pequena, num canto do Oriente Médio. A ideia de que todas as famílias de todas as nações da terra se prostrariam diante do Deus de Israel. Era uma visão do fim da história. Era escatologia embutida num salmo pessoal de lamento. E o versículo 30 fecha com algo que nenhum outro salmo até agora havia dito com essa clareza. Uma semente o servirá, e isso será contado ao Senhor como uma geração. Virão e proclamarão a sua justiça ao povo que ainda há de nascer, porque ele o fez. A frase ao povo que ainda há de nascer é uma das mais longas perspectivas temporais de todo o Antigo Testamento. Davi não estava escrevendo apenas para Israel, estava escrevendo para gerações que ainda não existiam, para pessoas que ainda não haviam nascido. E aqui, nesse estúdio ou onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, você é uma dessas pessoas. O salmo está sendo cumprido agora. Você é a geração que ainda havia de nascer quando Davi escreveu. E a última frase do Salmo, versículo 31, é a mais simples e mais poderosa de todas. Porque ele o fez, em hebraico são duas palavras apenas. Keiassá, porque ele fez, não porque nós merecemos, não porque a nossa oração foi suficientemente boa, não porque a nossa fé foi suficientemente forte, porque ele fez. É a teologia da graça no final de um salmo de sofrimento. O fundamento de tudo não é o que nós fizemos, é o que ele fez. Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12. Cita o versículo 22 do Salmo 22 diretamente e o aplica a Jesus ressurreto. Não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. O autor de Hebreus está dizendo que Jesus, depois da ressurreição, cumpriu pessoalmente o que o versículo 22 havia prometido. E o versículo 27, todas as extremidades da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Encontra o seu contexto mais pleno em Apocalipse capítulo 7, onde João vê uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar, de pé diante do trono. Davi viu isso como profecia. João viu como visão do cumprimento. E a missão da igreja é o elo entre os dois. Cada crente que compartilha o evangelho está cumprindo o versículo 30 do Salmo 22, proclamando a justiça de Deus ao povo que ainda há de nascer. Quero que você deixe nos comentários uma resposta honesta. O que assar, o porquê ele fez, mudou alguma coisa na forma como você entende a sua salvação? Porque tem muita gente que ainda carrega a salvação como algo que depende do que ela faz, da qualidade da sua oração, da consistência da sua fé, do quanto ela merece. E o Salmo 22 encerra com duas palavras que desmontam tudo isso. Keiassá, porque ele fez. Me conta aqui embaixo o que isso mexeu em você. O Salmo 22 começa com um grito e termina com duas palavras. Entre o grito e as duas palavras existe tudo: sofrimento, silêncio, presença escondida, virada, louvor, missão, escatologia. É o evangelho inteiro em forma de poema, escrito por um pastor de Belém que não sabia completamente o que estava profetizando, mas que escreveu o suficiente para que 1000 anos depois, um homem na cruz pudesse recitar cada versículo e encontrar nele não apenas profecia, mas companhia. E você que é parte do povo que ainda havia de nascer, do versículo 30, agora sabe. Keiassá, porque ele fez, isso é suficiente. No próximo salmo, a mudança de tom é total, do sofrimento mais profundo ao pastorado mais íntimo. O Salmo 23 começa com 4 palavras que provavelmente você já conhece de cor, mas que depois dessa série vão ter um peso completamente diferente. O Senhor é o meu pastor. E se você achar que já sabe tudo sobre esse salmo,
espera para ver o que está por trás de cada palavra no hebraico original. Se você chegou até o final desse vídeo, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe, isso me ajuda muito a continuar com a criação de vídeos como esse. Não perca o Salmo 23, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.